Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do JCast. E hoje o episódio ele é muito especial, né? Porque nós vamos contar a história de uma mulher inspiradora, né? De uma história emocionante de superação, de uma filha da terra que leva o nome da nossa terra para fora do Brasil. Eu estou falando da Débora Deneck, nascida em Porto Trombetas, mas mora há mais de 30 anos na Alemanha, é casada, mãe de um rapaz de aproximadamente 30 anos, reconhecida mundialmente na área da beleza, referência como maquiadora brasileira, premiada no exterior e também é ativista social e fundadora da BEPA Alemanha. Seja muito bem-vinda ao nosso JCast. Obrigada a todos vocês aqui do JCast. Muito obrigada, Gláucia, por me receber com esse carinho, esse calor. Calor que só tu tem, né? Com certeza. Você já se sente acolhida só de chegar aqui e sentir esse calor, né, Débora? Com certeza. Eu me sinto em casa sempre. É um prazer enorme Obrigada. receber você aqui, viu, querida? Nós vamos conversar um pouquinho para saber um pouquinho da história da Débora. E eu te garanto que você vai se inspirar e vai te motivar muito, principalmente nos seus sonhos. Então, para a gente começar esse papo bem à vontade, Débora, conta pra gente. Primeira pergunta, quem é a Débora, além dessa maquiadora reconhecida mundialmente? Olha, eu me defino como uma mulher multifacetada. Além de maquiadora, ter uma carreira internacional, por viver já aproximadamente um pouco mais de 30 anos no norte da Alemanha. Sou empresária, colunista de moda e beleza. Me tornei diplomata civil recentemente. E a cerimônia foi em Mônaco, foi linda. E principalmente sou uma ativista pelos direitos das mulheres. Eu acredito que a beleza vai além da maquiagem. Ela é uma ferramenta de transformação interna e externa. Também sou mãe, esposa. Também quero aqui passar para vocês que sou uma mulher que sonha muito desde pequena. Através desses sonhos que me levou longe das minhas raízes. A mulher que sonha, ela pode muitas vezes cair, mas a gente se reinventa e levanta novamente. Nesse reinventar, em busca de tantos sonhos, é o que faz todos os dias eu ter esse resultado de conquistas, mas eu tenho as minhas cicatrizes profundas também. Eu imagino. Só pra gente já começar e você entender de quem eu tô falando, de como é a história da Débora, vou soltar aí um vídeo pra você e uma imagem da Débora. Essa imagem, Débora, lindíssima, que esse vestido é no Festival de Cannes desse ano. Ele acontece mais ou menos em que época? Maio. Em maio. Então tô soltando pra você aí o videozinho da foto, onde ela está na entrada, né, do festival, lindíssimo. No Red Carpet de Cannes. O famoso mundial tapete vermelho, onde várias mulheres sonham com esse momento. E também vou deixar aí para você um pouquinho contando a trajetória da Débora em algumas imagens, para você que vai passar, já para você saber de quem eu estou falando e saber como que vai ser essa nossa conversa. A Débora já falou quem ela é, já dá para sentir que ela tem uma história forte, que é uma mulher muito determinada, né? E pouco bate-papo que nós tivemos antes de começar já foi muito inspirador para mim, viu, Débora? Eu saí daqui da nossa conversa, fui para casa e fui pensando em você, na sua história, e conversei, falei de você para minhas irmãs, e eu acho que é isso aí. Esse é o caminho. Quando a sua história ela é forte e quando ela realmente, de fato, marca só da pessoa ouvir, a pessoa vai para casa, vai para qualquer lugar e leva a sua história junto com você, comenta com alguém e todo mundo ficou muito curioso. É mesmo, então... Acompanhe essa entrevista maravilhosa. Um prazer imenso. Eu me identifico muito com você, porque além de mulher, eu também tenho os meus sonhos, as vontades de realizar algumas coisas. E te falo que hoje, muitos sonhos eu abandonei por conta de achar que era impossível de realizar. Né? Nada é impossível. Mas nada é impossível. Aos depois que eu olhos de conheci. Deus, não, nunca. E principalmente quando eu ouvi a sua história. Esse pessoal que está aqui no bastidores, depois eles vão saber do que eu estou falando. Débora, vamos começar aqui. Quais são as suas primeiras lembranças ligadas à beleza e à autoestima? As minhas primeiras lembranças vêm da minha infância.
que é aqui. Começa em Porto Trombetas, onde eu nasci. Eu sempre vi a beleza como algo natural, né? Ligado à forma como minha mãe se arrumava. A minha tia tinha várias lojas de roupas, né? Aqui, justamente aqui em Santarém, em Porto Trombetas. Trabalhava nessa parte da moda. A mamãe com ela viajava também muito na região. Tinha também essa parte de cremes, cosméticos também, que elas também Você ali tinha mais ou vendiam. menos quantos anos nessa época? Uau, eu deveria ter meus 7, 8. E já foi ali a primeira paixão. Justamente, de eu gosto fato, muito disso, né? de fato, eu acho que é a de primeira. roupas, sapatos, joias, cremes. Nossa, cremes, quem me conhece Vários. sabe que é A sua muito pele creme. realmente já diz tudo, viu? Pele Obrigada. super Então, eu cuido hidratada. desde novinha mesmo. Eu pegava os cremes da mamãe ou da minha tia, escondido. Mas E eu usava. já usava, né? Já tinha aquela curiosidade. Então, eu cresci entendendo que a beleza era uma forma de resistência e de expressão. Eu acho que isso ficou gravado aqui dentro de mim. Me levou a transformar essa acessibilidade na profissão que eu tenho hoje. Mas antes da maquiagem, eu tenho um curso profissionalizante de secretariado. Então, eu tenho essa Olha, formação antes de entrar no interessante. meio do universo da moda, da make. Tenho isso também. Que legal. E como é que nasceu essa paixão? O início do seu amor pela maquiagem. Você contou como foi sua primeira paixão, mas como foi suas primeiras lembranças agora. Mas agora eu queria entrar na questão da sua primeira paixão no início da maquiagem, onde você disse assim, rapaz, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou me especializar aqui, porque eu acho que eu me encontrei. Quando que foi? Olha, nasceu de uma forma muito intuitiva. Eu sempre gostei de observar como aquela simplicidade ali de misturar as cores, né? E, assim, arte, né? A arte estava ali, então eu gostava muito de quadros coloridos, até vim de uma região, né, que é colorida. E um detalhe, assim, no olhar, podia mudar um jeito que uma mulher se sentia, sabe? Quando eu percebia que tinha esse talento dentro de mim, eu poderia transformar isso talvez em uma profissão. Então, uma amiga minha que morou na Alemanha, depois ela foi para a Suíça e ela se tornou maquiadora. Então, eu achei interessante. E eu fui para Paris para me fazer um teste, mas era mais na stylist, estilista ou algo assim. Então, eu fui na Smooth Moda, uma renomada academia, né, de moda lá e tudo. E, bom, eu não sabia nem colocar ali a linha na agulha. Eu vi que eu não tinha muito talento para isso. Então, inspirando ali em algumas pessoas que já via no mercado e essa minha amiga é mais próxima, eu bati a porta de 3 academias em Paris e uma delas tinha vaga ainda, porque já tinha começado, tinha uma semana que tinha começado. Então, praticamente eu pensei assim, vou fazer um curso ali de, sei lá, de uma semana, 2 semanas, já aprendi. Não era assim. Na minha cabeça não era. Mas então isso ali abriu portas e matriculei no curso e tive que fazer essa mudança rapidamente para Paris. Então eu estou na Alemanha, né? São mais ou menos 8 horas de carro e 2 horas de voo, talvez, né? Para lá. E eu tive que achar casa, apartamento. Então foi uma mudança muito rápida. Então isso aí decidi me dedicar por completo. Então estudar e sobre a maquiagem entrou na minha vida como essa arte que transformou essa missão aí que eu tenho para o mundo. E aí, pegando esse gancho de como que foi, quando foi que você percebeu que o amor pela maquiagem ia virar uma profissão para você? Olha, quando eu comecei a fazer estágio, comecei a ter algumas clientes à parte durante viver ali em Paris, né? Às vezes as pessoas me indicavam, já estava lá, então já estavam vendo ali o desenvolvimento, né? E foi aí que, com essas experiências com algumas clientes, algumas amigas mesmo que iam para festa e tudo, então comecei ali. Teve essa emoção aí, tipo, foi um espelho para mim, né? Tipo, ali transformá-las, já eram mulheres lindas e transformar ali. E eu vi que eu tinha um dom diferente. Meu dom diferente era quando eu estava maquiando, eu contava a história da minha vida. Nossa. E vi que a tocavas. Sim. E vi ali, e ela falou, nossa, a tua mão é muito diferente, tem uma áurea boa, você tem um toque, é diferente. Então eu fui ver que não era só ali a maquiagem. Eu acho que
que ali começou ali quando comecei a transformar pessoas. Que legal. E interessante, Débora, que quando você descobriu que a maquiagem poderia virar uma profissão, aí você também descobriu que você poderia lançar uma marca. Porque hoje ela trouxe aqui pra gente para mostrar o início de um filho que brotou nesse sonho, né, Débora? Que é a sua marca de make. Inclusive tem aqui, né, Débora? Mostra pra gente aqui essas duas preciosidades que ainda são recém-nascidas. Conta pra gente como é que é isso aí. Ela entendeu que ela ia fazer da maquiagem a sua profissão e isso foi tão forte que hoje ela tem a sua própria marca de make, né? Justamente. Elas nasceram agora no Festival de Cannes. Olha que linda. São meus bebês. Né? Tem outros produtos também, mas aqui os queridinhos, normalmente esse gloss labial que ele tem um tratamento também contra o ressecamento. Aqui são duas cores diferentes, e o gloss de mim e o hot gel. Que lindo. O hot gel já diz, né, que é mais quente, então Vamos mostrar, Débora? Tira da caixinha pra gente ver. Vamos. Aqui tem 2 tons e o interessante, né, que ele é multifuncional, né, Débora? Você pode usar, olha que lindo. Olha a embalagem que linda e assim, os tons que estão super alta. Você pode usar também, não só como gloss, mas você pode também usar aqui como um blush, como um pouquinho de sombra. Isso, você pode colocar aqui na pálpebra. Né? Tipo, vai ficar um pouco assim... um highlight, uma iluminação. Uma iluminação legal, que faz toda a diferença. O pigmento dele é bem intenso, Sim. sabe? Então você pode ali fazer a tua misturinha, né? Ou você pode fazer uma mistura com os dois, ou pode colocar só ele e pode intensivar, como também suavizar. Né? Olha só, que caprichoso, né? E assim, embalagem super linda, os tons que estão super em alta. E, de fato, a história da Débora é muito inspiradora, né? Desde criança ela sonhou com isso e aqui está mais esse projeto, né, de Deus na vida da Débora. Olha só que lindo. Vitória, uma grande bênção. E além disso, foi lançado no grande palco do cinema do mundo e aonde o Brasil estava lá em evidência, que é o ano do Brasil na França. Então, não tinha outro momento, só tinha esse momento e eu fui muito grata a todos ali no Festival de Cannes, na área do cinema, que me abraçaram para esse lançamento. Então, esse aqui, meus bebês nasceram. E agora estou mostrando aqui para o mundo e trouxe aqui para a minha região também. Que legal, que lindo. Muito bem mesmo. Agora, Débora, você contou um pouquinho da história, falou da sua paixão, mas sempre a referência, né? Em tudo a gente tem uma referência. Eu, como sou repórter, principalmente repórter de rua, que fica atuando na rua, sempre estou assistindo pessoas com a mesma habilidades que a minha, né? Para servirem de referência. Então, assim, dentro da maquiagem, dentro dessa vida fora do Brasil, que eu posso imaginar que a cultura lá é muito forte, porque tem premiação, né, e as mulheres se cuidam bastante, os looks são uns mais lindos do que os outros. Qual foi a sua maior inspiração e referências que você tirou? Não, vou focar nisso aqui, porque eu quero ser exatamente assim. Olha, Glaucia, eu sempre me inspirei em mulheres muito fortes. Mulheres reais. Tá? Nada de fakes, né? Então, são mulheres que realmente enfrentam, como você também, para mim aqui, sabendo um pouco da tua história, isso também é uma inspiração. Obrigada. Né? E tem que acreditar nos teus sonhos, sempre. E isso a gente enfrenta, são várias dificuldades, né? Como mulheres reais. E nessa caminhada, a gente não deixa de sonhar, como eu acabei de falar. E no campo da maquiagem, me inspirei em grandes artistas. Claro, artistas internacionais, ali Pat McGrath, tem uma série de pessoas ali, Mário, uma série de pessoas ali no meio do cinema. Então, tenho também aquela expressão das maquiadoras brasileiras também. Tem algumas também, tem a Alice Salazar, tem a Boca Rosa também, que achei muito interessante quando eu soube da história dela, e a gente até trabalhou nos bastidores do Carnaval. Que legal! Que eu também me destaquei bastante ali dentro do Carnaval do Rio. Uma honra também. Com a equipe francesa, a gente veio para o Brasil, então a gente fez alguns anos ali Unidos do Vereador, Portela e... Olha que legal! Então ali começou ali aquelas referências, né? As inspirações. E claro que entre o curso maior em Paris e até
os pequenos masterclass que haviam de grandes maquiadores como Alcântara, que tive a honra de estar ali com ele em Paris também, no masterclass dele, a gente se tornou amigos ali naquele momento. E isso, essas experiências e tudo me transmite força, né, através da beleza. É muito inspirador, né? Agora, eu sei que você contou no início um pouquinho da sua vida, de tudo como começou. Falei que você mora há mais de 30 anos na Alemanha. Nós vamos entrar agora um pouquinho nessa parte, contando um pouco dessa sua trajetória. E eu queria saber de você o que te motivou a sair do Brasil, a deixar o Brasil. Bom, primeiramente, antes de me aprofundar, claro que foi a paixão, o amor. Um amor, claro, ele era estrangeiro, ele era alemão. Me apaixonei por ele e simplesmente o que me deixar a região, porque eu só via ele. A maior motivação naquele momento. É claro. E eu também, ali, eu sempre fui muito inteligente. Então, minha mãe, ela necessitava de uma cirurgia vascular. E ela corria risco de morrer a qualquer momento. E, para mim, aquilo ali, fora do país, tem vários recursos, né? Então, eu já era bem mais entendida, assim, muito inteligente, já tinha inglês também, já tinha estudado inglês na escola. Então, eu já sabia ali um pouco mais ali das coisas. Mas a busca também de ter uma vida melhor, digna também. Essa região é complexa, né? Eu vejo ainda os dias de hoje, as dificuldades que temos aqui na Terra. Verdade. Eu tive essa oportunidade, com certeza muito jovem, mas eu busquei essa oportunidade. E isso, com essas oportunidades, eu também tive o desejo de expandir meus horizontes, né? Eu sabia que fora do país eu teria mais chances de crescer, até profissionalmente, né? Não só como pessoa, não só como uma vida privada, mas realmente eu tinha essa intenção maior de estar com esse movimento pessoal de coragem, recomeço, e os idiomas me fascinavam. Então ali, como eu já falei, já tinha o inglês ali de pequena, tentando, né? Portanto, até que na época eu falava super bem inglês, e isso me motivou muito. Eu não pensei o obstáculo de um país, as Sim. culturas, as diferenças, né? Não tinha noção que tinha só pessoas brancas lá fora. Eu venho de uma família inteira de portugueses, indígenas ali, tudo misturado, né? A gente tem um pouco de tudo aqui na região. E a motivação maior foi a paixão. Muito bem. E você já acabou respondendo como foi chegar na Alemanha, né? E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre os choques culturais, né? A sua adaptação e seus primeiros trabalhos. Eu, na minha inocência, imagino eu que se hoje eu decidisse morar fora do Brasil, para mim, a minha maior dificuldade seria o choque cultural e principalmente a língua, né? Eu só falo realmente o português. Então, assim, como que foi essa experiência para você? Você foi cedo, foi nova por conta de uma paixão e naquele momento, motivada pela paixão, não pensou no choque cultural, não pensou na linguagem, não pensou em nada, você foi. Essa chegada lá, como é que foi? No momento ali, né, tinha ali o apoio, né, dele, né, e tudo mais. Eu tinha, além do inglês que eu te falei, no começo. Você parou onde você falou que você tinha o inglês um pouquinho? No começo eu já tinha um pouco do inglês e já tinha também o francês, como eu estava já ali habitando na Guiana Francesa, que foi o depart. Né? Porque eu então não saí direto para a Alemanha. Falava um pouco. Porque eu não fui direto para a Alemanha, então, Sim. né, para não confundir muito. Então, o começo foi na Guiana Francesa, onde a gente começou nossa trajetória, Sim. né? Com ele, sendo que ele não podia viver no Brasil, porque por ele ficaria aqui. Mas ele era alemão, então tinha um prazo, né, ali de estadia. Sim. Aí ele pegou deportação da Polícia Federal. Tinha 15 dias para sair do país. Aí uns amigos franceses indicaram a Guiana Francesa que a gente podia morar ali na fronteira e tudo mais. Aí foi aí que motivou isso mais. Mas a Alemanha, logo após a minha ida à Alemanha, ela me ensinou essa disciplina, ter resiliência. Me abriu algumas portas também, como a França também, porque por causa os franceses me abraçaram muito como filha deles ali. Então,
Depois do português vem o inglês, mas a minha língua bem mais assim forte falada é o francês. Sou muito grata porque eu fui muito jovem, né? Aprendi esse idioma muito cedo, então, como eu falei para você, eu tinha essa facilidade de aprender os idiomas. Eu estava ali com a cabeça tão jovem, né? Então não tinha nenhuma preocupação. Eu só queria Tá tudo fresquinho. eu só queria ser feliz e viver E aproveitar o aquele momento, né? amor, e queria quem vê assim, né? Tipo, eu sou canceriana como signo, então eu sou muito amorosa e quem me conhece sabe, é o meu jeito de ser. Nisso é que eu me tornei essa pessoa resiliente, porque enfrentei várias barreiras ao decorrer Imagino. dessa imigração. Agora, Débora, uma pergunta minha mesmo, pessoal. Em algum momento dessa sua mudança, né, para o exterior, em algum momento você bateu um desespero, diz assim, não vou dar conta, não vou aguentar, não vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui? Algum momento você teve esse sentimento? Das dificuldades e desafios? Não, de você mesmo. Essa pergunta é uma pergunta minha, fora do roteiro mesmo. Ah, tá, só um momento. É, uma pergunta minha, fora do roteiro. Se em algum momento, enquanto você já estava lá vivendo, até por alguns anos, dentro de você bateu um desespero, dizer, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu escolhi? Onde eu estou? Você teve alguma crise dessa? Sei exatamente, Glaucia, mas o que eu queria era trazer a minha mãe. A sua motivação maior era a Foi saúde, a condição financeira, né? Foi. Eu queria trazer a minha mãe. Então, para isso, eu precisava me estabilizar com ele juntamente. E ele sabia que era o meu sonho, ele sabia disso. A saudade, claro, amigos, família. Eu estava ali sozinha, num local que eu não conhecia. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu sempre tive pessoas que me apoiaram. Eles não tinham roupa para vestir, às vezes não tinham o que comer, nem o que calçar. Mas sempre tinha alguém, deu sempre... Minha mãe era evangélica e eu acho que as orações dela sempre me protegeram por onde eu fui, por onde eu andei. Sua mãe já faleceu faz muito tempo? Muito tempo. Interessante, né? Pra você ver como a sua história é uma história de superação, porque você venceu até a barreira do medo, da insegurança, porque tinha na mente que era sua mãe, o motivo era sua mãe, a cirurgia era sua mãe, e você tinha que estabilizar. Eu imagino que deve emocionar, né? Você se sente confortável em falar um pouco sobre a sua mãe? Vou falar. Então, vamos pedir um lencinho da Cíntia. Me dá papel uma esponjinha dentro da minha bolsa, por favor. Sei que a gente não combinou, mas Tudo bem. uma conversa puxa a outra, né, amiga? É normal. O ponto que eu tento fugir, mas é normal. Eu tô aqui, toda vez que eu tô aqui, é mais forte aí, entendeu? Vamos lá, eu vou responder e se quiser repetir a pergunta, eu vou responder de boa. Vamos lá. Bom, a gente consegue ver na sua trajetória, além de inspiradora, Débora, a gente consegue ver o quanto ela é linda, o quanto ela é pura, porque sempre o que te motivou foi a sua mãe, né? Foi você se estabilizar financeiramente para conseguir fazer cirurgia. Então, assim, você estava lá enfrentando a barreira da cultura, a adaptação, da linguagem, mas você tinha uma inspiração maior que era a sua mãe. Sua mãe faleceu há muito tempo? Sim, foi logo no começo de toda essa história. Ela sempre foi... Obrigada. Ela sempre foi tudo para mim. Eu imagino. Claro que uma adolescente sonhadora, deu trabalho, tá? Deu um pouco de trabalho. A gente faz coisas sem pensar. Sim. Como eu te falei, a motivação foi realmente, desculpa, a motivação foi realmente a paixão, o amor, e eu acho que você já viveu isso, né? E qualquer pessoa, qualquer menina, qualquer pessoa faz loucuras e realmente eu estava pensando que estava fazendo algo bacana e ao mesmo tempo estava dando preocupações. Mas a motivação maior foi justamente essa cirurgia. Eu tinha um sonho, um dia eu vou operar no INCOR. Em São Paulo, na época, era o grande hospital, né? Hoje é o Albert Einstein, mas na época era esse. Era bem conhecido. E naquela época não tinha internet, a gente acabou com era jornal que apresentava. Mas ela realmente, assim, a criação que nós tivemos aqui, eu pelo menos, na família, sendo bastante religiosa. A minha tia era católica, a minha tia trabalhava na prefeitura da cidade,
Eu tive muito essa coragem, muito. Eu tive mulheres fortes aí, minha mãe, minha tia, as minhas tias. Então eu tive essa força, né, maior de realizar isso para ela. Mas infelizmente a tragédia aconteceu. Então não conseguiu nem realizar a cirurgia. Não teve, porque até eu me estabilizar, Tempo, né? teve várias dificuldades. Teve a parte da papelada. Sim. A gente não entende, né, essa diplomacia. Hoje em dia, sim. Mas na época, não, eu não entendia. Ele não podia casar comigo. Faltava papel, faltava permissão. Faltava era muito burocracia, como os dias de hoje também. Mas naquela época era pior ainda. Então, eu tive que viver clandestinamente no país. E por muito tempo, por longo tempo, uns 2 anos, talvez. Então, nesse decorrer desses 2 anos, eu perdi ela. Imagino. Então, Débora, depois dessa essa perca tão dolorosa, eu acho que talvez essa foi o seu maior obstáculo a construir uma nova vida fora do Brasil? Você ter perdido a sua mãe? Eu tive uma depressão profunda após a morte dela, porque até então eu não tive no sepultamento. E é por isso que a dor é maior. É maior. Você não pôde se despedir de fato, né? Não, porque eu não tinha como vir e também quem ligou na época praticamente estava enterrando. Tentaram me comunicar, mas ela tinha uma agenda, aí foi que eu descobri, né, meu número. Mas que eu ligava sempre, ela ligava sempre para uma amiga minha na casa de um amigo, eu não tinha telefone, então eu sempre deixei uma amiga. E a gente tinha se falado há 8 dias, assim. Há 8 dias eu tinha mandado o dinheiro da medicação dela. E ela, como sempre, gastava. Ela disse, minha filha, eu vou precisar de um pouco mais, porque eu tive que pagar isso, pagar o mercadinho. Oh, meu Deus. Então, assim, aquelas dificuldades do dia a dia. Sim. Eu falei, mãe, mas a senhora, prioridade é o seu medicamento. Né? Mas ela, não, tudo bem. E quando foi 8 dias depois, e essa minha amiga, ela chegou cabisbaixa, você me lembra até, ela tinha cabelo ruivo. A Érica, na época. E a Érica chegou cabisbaixa, eu morava acho que no primeiro andar de um prédio, primeiro andar. E nisso, ela subiu a escada, tinha terminado de almoçar. Lá embaixo, ela já falou assim, a Débora tá aí? Aí a outra minha amiga estava lá, tá aqui, sim. Lá embaixo, ela falou assim, tu ligou para tua mãe esses dias? Aí eu falei, eu liguei, já mandei o dinheiro para ela, para medicação, já tem uma semana. Aí ela teve que, como diz a gente na nossa linguajar, ela rodeou para subir a escada do prédio, né? E nisso, quando ela sobe cabisbaixa, ela não era assim, você conhece, né? Tuas amigas, Sim. Tudo. Aí quando a minha amiga abre a porta, ela fala, prepara uma água com açúcar para ela. Meu Deus. Aí foi assim que eu soube. Nossa. Então, foi o pior choque, o maior de tudo que eu passei. Olha que eu passei por coisas, passei. Mas isso ele não estava. Imagino. Ainda mais você não poder vir ao Brasil, né? Se despedir. Não estava ali nos meus planos. E era muito jovem, ela tinha 39, 40. Ela tinha uma vida pela frente. Bom, a gente não pode ir contra a vontade de Deus. Ele estava escrito, né? Eu demorei a aceitar muito isso. Mas dói até hoje. Eu imagino. Então, isso me levou a uma depressão profunda. E naquele momento do choque, do desespero... Não é fácil, né? Não consigo imaginar viver numa situação dessa. Gritava. Mas gritava. Tu não tinha noção. Eu imagino. Era uma dor. E só quem passa isso sabe do que eu estou falando. E isso, elas conseguiram me acalmar com esse água com açúcar, com essa água com açúcar. E me pegaram e me abraçaram, mas eu não queria ninguém. Aí eu saí. Andei na rua, a praia não era longe. Eu volto. Ficou um silêncio.
quando foi anoitecendo, eu me jogo da sacada Meu Deus. do prédio onde eu morava. Eu feri uma parte aqui, eu fui... Diretamente, eles me levaram para o hospital. Os médicos franceses vieram com psicólogo na época. O hospital é sempre preparado, né, para isso. E eu não queria mais viver. Meu Deus. E dali foi a sombra. E é engraçado que eu senti a presença dela no hospital. E eu vi, não, eu senti o cheiro dela, ou quando ela me abraçou por trás, eu estava na cama do hospital. E eu via o vulto, igual o cabelo dela, não sei se eu lembro como se fosse hoje. Então, ali foi me despedir de mim. Eu senti isso. Eu já ouvi muitas histórias parecidas com a sua, nesse caso de a pessoa ir lá para se despedir. Foi incrível isso. Realmente o cheiro dela. E a pele dela era meio fria, assim, sabe? A gente dormia juntas, né? Às vezes na cama. Você sentiu o toque? Sim, mas quando eu fui virar, né, para perceber se estava ali, não tinha ninguém. E a dor foi profunda. Eu lembro que eu falei para os médicos franceses, não acreditavam muito nisso. Tinha, assim, tipo... Europeu não acredita muito, né? Então, eu entrei uma parte, eu fiquei... Para recuperação, eu fiquei uns 3 meses ali na psiquiatria. Justamente porque foi tentativa de morte. Então, eles me guardaram esse tempo. Quando eu saía, foi um tempo que eu não queria comer mais. Então, eu saí bem debilitada. Eu lembro que minhas amigas, a Érica foi uma delas que... Olha, eu estou mostrando a esponja. Depois... Então, teve um tempo que eu não consegui me recuperar sozinha. Então, quando eu saí do hospital, eu tive a ajuda de algumas amigas. A Érica era uma delas. E para dar para mim comida... eles tinham que abrir assim para dar caldo, leite. Estava grudado, assim, tipo, não podia. Eu acho que é o tempo que eu passei meio perturbada. Ali você sentiu vontade de desistir da vida, né? Eu desisti de tudo naquele momento. A sua maior motivação tinha ido embora. Foi bem difícil e quem me conhece vai saber do que eu estou falando naquela época. Tenho amigas ainda, da época ainda, que sabem o que eu vivi. Quando eu falei para você que a história da Débora era uma história inspiradora, não é só das conquistas, não. De tudo mesmo, né? E enquanto isso também, apesar de você ter chegado ali quase ao fundo do poço, falando em relação a sentimento familiar, você conseguiu se reconstruir, né? E Débora, tem muitas mulheres hoje em dia que passaram ou que ainda estão passando por esse mesmo desafio que você. Eu acredito que hoje, talvez muito mais, eu não sei como é que você consegue enxergar, mas hoje o mundo está muito competitivo, tudo, né? A internet, que era para ser 100% um instrumento bom, às vezes ela acaba sendo a sua inimiga. Veio assim, né? Assim como para o bom, ela veio também para as pessoas que não têm a estrutura que eu tive ali no começo da minha vida, espiritualmente. Eu venho de uma região que você sabe que a gente é muito religioso na nossa região. Então, isso é a base de tudo. E a criação, a dignidade, o caráter é desenvolvido ali, né? Quando você ainda é pequeno. Então, eu tenho essa força dentro de mim justamente pela espiritualidade, que eu sempre cuidei, minha família sempre cuidou. Então, para mim, essa nova era, as pessoas, os adolescentes hoje em dia, ou as pessoas que nasceram depois dos anos 90, 2000, eles não estão preparados para isso. É verdade. E olha que eu já passei barreiras aí no digital. Muito. Já entrei em depressão, já voltei, mas eu sempre volto como uma fênix. Você sempre se reconstrói. Sim. Justamente eu quero pegar esse gancho. Queria te pedir para você dar um conselho para quem deseja começar do zero, principalmente em outro país. Essa é particular? Não, essa tá aqui. Tá aí? Depois do momento de solidão. Nossa, tá demais, gente, o negócio daqui. Ó. Tá bom. Ainda bem que é gravado. Eu só finalizo de novo, por favor. Então, pegando esse seu gancho, falando, né, dos dias atuais, dias de hoje, como tá difícil você romper barreiras em relação a preconceito, principalmente quem está começando no digital. Qual o conselho que você deseja para quem quer começar do zero, principalmente fora do Brasil? Olha,
para quem quer realmente um bom conselho, eu diria que está disposto a aprender, seja, tem uma meta, o país é a Alemanha, o país é a França, aprenda a estudar o idioma, a aprender a cultura europeia, é muito diferente da nossa. Então, para imigrar, ou seja, nos Estados Unidos, eles têm regras. E as regras é pontualidade, a pessoa estudar, trabalhar, eles são muito trabalhadores. E nisso, você saber se reinventar a cada dia, porque as dificuldades são enormes, sendo a barreira do idioma, sendo as dificuldades do dia a dia, Sim, né? com certeza. Então, se reinventar, você pode cair e aprender a se levantar. E a força de levantar, aprenda a confiar em Deus e a se e valorizar e seguir caminhos corretos. Não seguir caminhos como a gente aprende, o europeu ele escuta que tem o jeitinho brasileiro e eles não gostam dessa palavra, do jeitinho brasileiro, né? Então esse jeitinho brasileiro pode te prejudicar muito. E não tenha medo de pedir ajuda aos que estão lá. Muita gente já ajudou e teve seus momentos que não teve de reciprocidade. Sim. Quer dizer que já ajudamos muitos brasileiros que ali não foi grato. Às vezes muitos brasileiros, eles não querem ajudar por certas razões, mas eu sempre falo que eu não quero mais, mas eu acabo ainda ajudando, indicando, enfim, isso não é sobre eles, é sobre mim. Sobre você, tá certo. Né? Então isso aí ajuda, é importante, e não se comparar com ninguém, todo mundo tem 30 anos de trajetória, e quem quiser chegar e ter o que eu tenho, aí você vai percorrer o caminho que eu andei. Então é aquela palavra ali, calça, né, os meus calçados ali, por onde eu andei, para poder entender as dores que tem no caminho, as cicatrizes que a gente vai ali construindo, mas também tenho de bênçãos e vitórias. E não é só sobre, né, aqui, eu sou muito sensível, às vezes as pessoas confundem a minha sensibilidade com vitimismo. Eu tenho dores, eu sou um ser humano. Sim. E essas dores são profundas. Por mais que passaram anos e você sentiu que eu não, às vezes não consigo controlar. Sim. Mas não é sobre vitimismo. É sobre, hoje em dia, assim, eu choro de gratidão. Eu sou muito grata e por toda essa experiência. Eu me tornei essa mulher que sou. E isso aqui é o que eu vou deixar aqui para vocês. Para esses conselhos de acreditar em você, que cada passo, pequenininho que seja, que você não está enxergando, já é um grande passo, sabe? Então faz parte da caminhada tudo isso. Caminhada é árdua, não é nada fácil. É muito lindo você ver Débora Denner, que hoje em dia eu porto o nome do esposo, mas eu nasci Souza, e muito lindo você olhar o Instagram ali, maravilhoso. Essa é a minha trajetória no meio E artístico. vale ressaltar, Débora, que é mais de 3 milhões de seguidores. É sobre... É um trabalho muito árduo, é isso. É sobre essa extensão de pessoas mundialmente, né? Porque eu fiz um trabalho mundialmente e o maior deles foi quando eu pisei no Carnaval do Rio, no meu país. Isso ali abriu portas que eu não esperava. Eu só vim alegre por participar com uma equipe francesa de trabalhar no Carnaval do Rio, o maior teatro, espetáculo do mundo. E fui ali honrada, por mais que tentaram me apagar, porque sabiam da minha luz. Então aqui eu digo para vocês, por mais que as pessoas tentam apagar vocês, continue. Não é sobre as pessoas, é sobre a tua luz, você que brilha. E ninguém, além de Deus, que pode te parar. Amém. E eu também deixo aqui essa parte que é a fé que eu falo sempre. Se protejam espiritualmente. Eu digo, eu sou muito abençoada. Minha mãe subiu montes pela minha vida, pela vida das minhas irmãs. E eu sou tão grata porque eu tive esse ensinamento de berço. E eu continuo, por mais que a gente faça festa, dance, mas eu sempre
continuo, eu levanto orando e durmo orando. Que lindo. Então, esse é o conceito da minha fé, né? Para mim, acreditar que Deus está comigo e que Ele me dá essa coragem todos os dias de ir atrás dos meus sonhos, acreditar que eu vou conseguir. E a prova disso, olha aqui, ó. O fruto Eu da sua sonhei, fé. eu confesso que eu chorei muito. Eu imagino. É muito fácil você falar, mas ela hoje em dia tem isso, tem aquilo. Olha, para criar uma marca e sonhar com essa marca, ter aqui um pouco das minhas origens, é a onça pintada. Mas aí eu tenho uma história com a onça pintada, tá? Mas aí eu vou te contar do decorrer do podcast, né? Olha só, esse aqui nasceu aonde, gente? No palco do cinema, sendo o Brasil homenageado na França e na área do cinema, que foi o filme do Wagner Moura com aquela equipe brasileira que estava assim no auge, eu lançando nos meus bastidores com os artistas brasileiros do cinema e além da produção francesa junto. Não, aí eu falei assim, é surreal o que eu vivo. É Deus que faz, é a minha fé que me levou. Será que quando... Aqui, Débora, aqui já entra nessa outra pergunta. Será que quando você lançou a sua marca, justamente nesse palco muito representado, assim, mundialmente conhecido, foi quando você percebeu que tinha se tornado uma referência internacional? Você sabe de uma coisa, Glaucia, que eu não consigo ainda me ver como uma referência internacional. Eu trabalho no meio de muita gente grande e ao mesmo tempo você se torna grande, né? Mas ao mesmo tempo eu não me sinto assim, porque eu me vejo a sua humildade. Aquela menina de sonhadora. Sim. E eu mesmo dou um beliscão assim, né? Porque é eu. E minha terra sempre foi a minha referência, onde eu levei minhas raízes e indígenas e que eu tenho. Portuguesas também, né? Eu sou a Índia com os traços brancos, né? Que eles falam lá fora, porque eu tenho um rosto mais fino, que é o da parte portuguesa, né? Então, minhas tias são loiras, olhos azuis, primos minhas também, olhos verdes. É mesmo? Tem uma mistura na família. Então, assim, isso para mim é uma realização muito grande. Agora é trabalhar duro para comercializar isso, já rodei com eles. Mas já está no mercado ainda não? Já está no mercado, na Alemanha, na França. Então, eu já estou rodando, aí já tenho algo em Portugal. Brasil, Santarém. E agora está no Brasil. Procurando representante. Aqui, ó. Tá em alguns países lá na Europa, sabe? Na Itália. Agradecer ao meu digital influencer, um grande artista, o GG, que é da Itália, que me apoia bastante aí no meio artístico também europeu, ele é bem conhecido, e na Itália, assim, então, está sendo, assim, um dos queridinhos, assim como eu me tornei a queridinha das artistas, mas ele está sendo aí um queridinho também. Olha, dessa família artística. Que você não se vê como uma referência internacional, mas quem conhece sua história, quem entra no seu Instagram, principalmente, com mais de 3 milhões de seguidores, e a quantidade de compartilhamento, curtidas e comentários, faz de você essa referência internacional. Se você não se sente, é porque a sua essência é humilde. E talvez, Débora, essa sua humildade é que cada dia tem te levado num lugar mais alto. E a prova disso aqui, ó, são os seus filhinhos, entendeu? Então, acho que você que está assistindo o nosso podcast, essa conversa com a Débora, eu acho que a essência maior é a humildade. Você não pode perder a humildade, né? Não pode perder a essência. Talvez se hoje você se visse como uma mulher muito grande, você ia esquecer dos mínimos detalhes. E você talvez não eu nem estaria aqui, né? Talvez não estaria aqui. O que eu falei para vocês no particular? Eu falei assim, eu já saí em grandes revistas, mundialmente, Vogue, como Glamour. Inclusive, trouxe uma. Eu trouxe Pega lá para me mostrar aqui. Então, mas Pega lá com a Cíntia. Você viu meus olhos, como eu estava tão feliz quando eu recebi o convite do JK. Com vocês aqui. E eu falei o que para você? Eu falei que eu estava
tão honrada e tão feliz que você estava pensando que... Por que ela está falando isso? Ela já foi em várias televisões, várias... Não, isso para mim aqui, esse momento, para mim, é de muita gratidão e de muito reconhecimento, porque eu estou nas minhas raízes e na minha terra. E eu fico feliz em estar proporcionando isso para você. Aqui, ó. Essa aqui foi a Mensch, né? Ela saiu em várias bancas no Brasil, né? Eu gostaria de Você é uma das, né, Débora? É uma delas aqui. A Mensch. Faz um make-off aqui rapidinho, mas pega lá. Tá aqui. Mas eu prefiro o seu. A gente voltar, então. Tu mostra. Não, ele vai pegar depois. Tu mostra no podcast aqui. Bom. Ok, vamos lá. Ó, quando eu falo pra lá. Só um momento, deixa eu tirar isso aqui. Isso. Tudo bem? Fecha isso. Isso aqui é uma das revistas contando a trajetória da Débora, mostrando sobre a vida dela. A minha gratidão aqui é da revista Mensch, que foi publicada em várias bancas de revistas. Olha só que lindo. E também tive alguns exemplares. Eu vou trazer para vocês também, aqui como esse, eu vou trazer outros exemplares. Gente, pessoal aqui de Santarém, eu estou fazendo um podcast com a Débora Denek, que é filha da terra, nascida em Porto Trombetas e com mais de 3 milhões de seguidores. Mas o que é mais lindo de tudo isso, você quer que eu te conte a minha experiência? É a grande humildade que a Débora carrega. Isso aqui é uma das revistas contando a história da Débora. Não é para você mesmo que eu quero falar. Uma das revistas contando a história da Débora. Gente, esse papo aqui só me mostra que você tem que preservar as suas raízes e a sua humildade. Né? É isso que te leva a lugares altos. Não pense você que porque você já ficou um pouquinho conhecido, você vai empinar seu nariz e esquecer quem esteve com você no início. Não. Justamente. Débora é inspiradora, né? E eu me identifico muito, muito, muito com a história dela e com você. Essa humildade, assim, fez eu me apaixonar um pouco mais ainda pela sua história. Essa aqui é uma das revistas. Obrigada, Glaucia. Então, Débora, essa aí é uma das, você saiu em outras mais. Sim, essa aqui é uma delas e tem Glamour, tem Vogue, tem L'Officielle, tem muitas outras. E olha só, você não consegue se ver como uma referência internacional. Interessante, né? É incrível, porque porque... Bom, eu saí daqui, então muito jovem, então eu moro lá, então é minha casa, né? Eu sou uma deles também, então o meu coração é aqui. Você vem todo ano no Brasil? Todos os anos, até Santarém. Por causa que o túmulo da minha mãe é aqui, né? Sim, então você vem ao Brasil e vem em Santarém, todos os anos. E então ali, eu tenho grandes amigos na adolescência ali, que foi o Agnaldo Promissória, então que é ali que tem uma amizade em comum ali com o JK, justamente, que nos apresentou, né? E gratidão, meu amigo, aonde você estiver. Eu sou muito grata, porque ele também me apresentou uma grande pessoa que tem me apoiado aqui, que é o Fred, que está na Terra, o Jardel, e são um grande empresário aqui na Terra, a família dele, a Suzy, advogada, que mora em Belém, mas ela é daqui. São pessoas que têm me apoiado, né? E têm me incentivado. Então, essa motivação me motivou a ter o sonho da minha mãe, que foi ter uma casa aqui. Então, esse sonho não é o meu, mas é o dela, que eu agora coloquei dentro do meu coração, que agora eu vou fazer por ela. Ai, que legal. Então, eu vou estar mais tempo aqui, eu estou com alguns projetos em mente para a região, sociais. Que bom. E quero fazer muito para essa região. Que legal. E olha só, gente, aproveitando que nós estamos falando um pouco disso, no início eu apresentei a Débora e falei também que era uma ativista social. Nós vamos entrar agora num bloco muito lindo, muito impactante, né? Para quem não sabe, a Débora, ela é fundadora da BEPA Alemanha, né? Que é Brasileiros em Perigos na Alemanha. Débora, como que nasceu a BEPA? Agora toca uma parte. Uma das, né? Que são tantas partes emocionantes. Eu falei para você que sou a Fênix, né? Então, a BEPA, ela nasceu sobre a minha história também de vida, né? Foi o que eu vivi. E o que eu vivi foi violência doméstica. O meu primeiro marido, ele foi narcisista, ele foi praticamente uma pessoa possessiva, ciumento demais, o contrário do meu atual marido, que me deixa livre para voar.
Nossa, inclusive ligou aqui no início, né? Isso, né? Eu apresentei a seu equipe. Ele é o meu adjunto. maior apoiador, né? É meu maior fã, né? Ele, meu E isso faz toda a filho. diferença, não faz, Débora? Sim, com certeza. É, nunca me impediu. Eu morei 3 anos para me formar na área de cinema, moda, televisão. Com certeza, eu me perdi. Você ia falar como que nasceu a Beba. Pois Você ele fala tinha o marido do corta, narcisista. Isso, então, vamos lá. Só ver, a Rocinte tem quantos minutos ainda? Não tem mais minuto para vocês. Tem 1 hora. Ah, então Tá pronto. vendo? Aí, tá, vamos lá, vou falar. Tá, por favor. Ele foi muito violento. Ele começou a colocar na cabeça dele que eu tinha alguém. E eu era apaixonada por ele, Glaucia. Meu Deus. E aquilo foi me entristecendo. E à noite, ele veio com o travesseiro para me enforcar. Porque Dormindo. achando que você tinha alguém na cabeça dele, ele criou isso. Sim. Aí eu já tinha um sono perturbador, porque eu já tinha medo de fechar meus olhos. Meu Deus. E eu comecei a ficar noites em claras. Aí teve uma época que eu comecei a beber álcool para poder dormir. Então, eu dormia com 1 litro de vodka do meu lado para eu poder dormir e enfrentar o medo. Você imagina? Meu Deus. Ele era um alcoólatra. Pra quem não entendeu, esse aí não é o marido dela atual, tá, gente? É o marido dela, a primeira paixão que motivou ela a sair fora do Brasil. Ele se tornou um alcoólatra sem eu perceber, né? Porque em si o europeu ele bebe muito, né? Então todos os dias é um vinho na mesa, é alguma coisa, Sim. né? Então é reuniões aqui, aí começa Que é ali, mesmo. cultura deles. E ali justamente eu tinha que tomar esse litro de vodka. Mas eu nunca esqueci as minhas orações. Ou eu pedia para Deus me matar, ou eu pedia para transformar. E nisso eu não tinha ninguém, era só nós. Amigos que eu considerava muito começaram a me criticar e não estava mais ninguém ali para me escutar. Teve uma mãe de uma amiga que eu morava na Alemanha, né? Isso se passa na Alemanha. E as minhas amigas, né, que eu construí ali na adolescência na Guiana Francesa, então na França, elas moravam no sul da França. Então tinha uma amiga assim muito próxima. Minha mãe mora em Marselha. Então vai para lá. A minha mãe vai te receber. Eu tentei várias vezes, mas depois ele me reconquistava. É o erro grave, porque se torna pior ainda. E você perdoava? Eu perdoava porque eu o amava. Eu entendia que ele poderia ser curado pelas minhas orações. Sim. Eu não sei, porque até então eu não entendia de terapia, aquelas coisas todas, Aquele né? famoso, eu vou dar mais uma chance. Justamente, essas novas chances sempre foi 10, 12, 15. E eu vivi 15 anos com ele, assim. Meu Deus, muito tempo. Só o que eu consegui viver com ele, porque ele trabalhava fora, ele trabalhava na Guiana Francesa. Então, ele passava 3 meses, 6 meses longe. Mas quando ele estava para chegar, eu já me assustava. Já ficava com aquela ansiedade. Será que ele... Então, ele tinha vários surtos. E um deles, assim, foi que ele pegou... naquela época poderíamos transportar lembranças da região. Então, na Guiana Francesa é aqui, né, do lado do Brasil. E tínhamos um facão dentro de uma coisa assim feito de couro, e o facão dentro, só para enfeitar, né? Então, decorar. Então, assim, assim da parede, eu não esperava esse dia. Aí ele falou: o que você acha se eu retalhar o teu rosto inteiro? Meu Deus. Do nada. Eu fazia artes marciais, eu fazia boxe, eu fazia jiu-jitsu já nova, mas ele fazia taekwondo. Ele era faixa preta em taekwondo. Então, naquele momento que ele foi falando, o facão, ele foi retorcendo o meu braço. E ele quebrou o meu braço. Meu Deus. Imagina só você aguentar isso durante 15 anos, até conseguir, de fato... Assim, ele tinha uma coisa maligna. Não dava para entender o que ele tinha. Então, ele pegou aquele facão, ele falou que ele ia cortar por partes o meu rosto, que ninguém ia olhar o meu rosto lindo. Eu era bem jovem, eu tinha meus 20 e poucos anos. E que isso afetou o meu filho, né? Meu filho escutava isso tudo. E ele colocava na cabeça do filho que eu era
A a errada. responsável, a errada, né? Teu filho tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Que você recorda? Ele tinha uns 3 anos. Nossa, imagina que ele ficava assustado ainda. Hoje em dia a gente conversa, né? Mas realmente foi trágico. Foram muitas coisas assim que eu passei ali nesses surtos. Levantava, ele fazia café da manhã, aí às vezes ele já estava com o café feito, às vezes na mão ele jogava na minha cara, assim, tipo, mas como eu esquivava, eu me defendia de das maneiras possíveis que eu podia. Ele me enforcava. Às vezes eu perdia o fôlego, pensava que era o último momento da minha vida. Era surreal, e então eu tinha que controlar a mente dele naquele momento e dizer por que ele estava fazendo aquilo. Não, você não vai ser mais de ninguém. Eu falei, mas eu não quero ser de ninguém. Então esse amor também me destruiu na alma. E foi exatamente essa experiência trágica da sua vida onde surgiu a Bepa Alemanha, onde você pensou em que poderia ajudar outras mulheres a não passar por essa violência doméstica. Foi que eu pedi ajuda ao Itamaraty, eu pedi ajuda às embaixadas, governo alemão. Os policiais, quando chegavam em casa, vinha sempre uma policial mulher também, né? Mas quando eles chegavam em casa, eu pedi ajuda, eles chegavam em casa e eu tinha que sair da minha casa. Eu tinha que ir para a casa das mulheres, mas eu nunca fui. Eu falei para você que eu tenho uma coisa ousada. E eu dizia, ele não me encontrou na rua, ele não me encontrou em casa de mulheres. E eu sentava no chão. Quando eu sentava no chão, o policial já fazia advertência. Eu falei, daqui eu não saio. Aí eles tentavam me puxar. Eu falei, não saio. A sorte, o avô do meu filho é advogado. Ele já faleceu naquela época, ele era advogado. E ele me instruiu no telefone, você não vai sair. Quem tem que sair é ele. Por proteção. Você não, mas você tem que sair. Porque aí foi quando, uma dessas agressões, ele me agrediu na frente dos policiais. E aí foi o fim de tudo. Aí foi a virada que ele tinha que sair de casa. Mas para isso eu precisei quase morrer para mostrar que eu estava sendo a vítima, que eu estava sendo a pessoa que estava necessitando daquela ajuda, necessitando da ajuda humana, justiça. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu fui adotada na época também por uma advogada em Belém. E eu tenho essa sede de justiça, eu queria ter sido juíza, então eu tenho muito essa sede, né, disso. Então eu queria só me autoajudar e ser ajudada. E naquele momento eles eram muito brutos. E olha que eu falo alemão perfeito. Isso você é tratada como nada, como a estrangeira que veio por alguma coisa. E não foi essa a minha trajetória que eu construí. Então, eu comecei a gritar por fora. E nessa ida para a França, no meio artístico, eu conheço a maravilhosa Luísa Brunet. A gente faz um trabalho juntos e eu conheço. Fazemos uma reunião. Contei a minha história na época, fazemos uma reunião. Ela abraça a mim, minha história. Fala, você precisa mostrar para o mundo e aqui na Alemanha que você precisa mudar essa história de muitas pessoas aqui. Ela já trabalha um tempo pela minha história de vida também, mas você pode ser voz. E eu, com a gratidão que tenho por ela, começamos a percorrer ali algumas pessoas. Eu obtive alguns parceiros na época, advogados, que entraram comigo na BEPA, psicólogas, pessoas que apoiaram o projeto. E foi quando a Embaixada do Brasil nos chamou. Por que essa menina está fazendo esse alvoroço, essa coisa toda? Aí foi quando eu falei. Não, porque a Embaixada ainda falou. Nós temos projetos aqui que ajudamos. Eu falei, não. A mim ninguém nunca ajudou. Na frente do embaixador particularmente, quando eu estava com a Luísa no restaurante, com eu e ela, e ele falou, parabéns pela tua coragem, parabéns pelo projeto, eu nunca vi ninguém igual
a você pela tua trajetória de vida, porque eu tive que contar, a imprensa totalmente. Naquele momento, eu e a Luísa do lado, e eu contando e tudo, então eles se impactaram com a história também. Sou muito grata, né, por esse momento ali na Embaixada do Brasil em Berlim, e abriram as portas também, e queriam saber quem eu era, e eu tive essa oportunidade de falar realmente o que eu não queria mídia, não, Glaucia, eu quero aqui ajudar vidas, pessoas que nem sabem onde, não falam alemão. Eu, como eu disse, eu falo alemão. Eu enfrentava o policial que era para me proteger, ele estava me desprotegendo, me desarmando, tipo, praticamente como se eu fosse um nada. E eu não. Então, eu fui contra o governo alemão e fui contra o governo brasileiro, sendo brasileira. Então, eu ali peguei com a BEPA Alemanha, que nasceu da minha história, eu consegui mudar algumas coisas. Hoje a BEPA Alemanha, ela ajuda mulheres, como é que tá? A gente tá, porque eu passo por meio artístico, mas a parte eu faço, né? Eu participo de eventos, participo ali quando sou convidada. Então você tem conhecimento de histórias? Muitas histórias. Na inauguração da BEPA, em Bremen, quando a Luísa veio e a gente, claro, fez o evento, foram várias histórias. Quando tu pensa que a tua história é ruim, tem muitas outras piores. Imagina. Tá? Então, assim, tem muitas brasileiras, são histórias absurdas, assim, e tem outras que não tiveram a oportunidade de estar aqui contando como eu estou hoje em dia. E isso, para mim, é muito primordial, eu entrar com ativismo realmente contra a violência doméstica, seja lá na Europa e seja aqui no meu país, porque eu também quero esse projeto aqui, eu também vou continuar, eu também tenho grandes parceiros aqui na Terra, advogadas e que estão comigo. Então, eu sou muito grata por isso, porque eu quero ser voz e quero continuar essa voz. Amém. E, Débora, como é que as pessoas podem se engajar e apoiar esse projeto hoje, essa sua iniciativa? Como elas podem? Olha, o projeto, ele necessita assistentes sociais, psicólogas, advogados, pessoas que queiram realmente entrar com a gente, ou um abrigo. Meu sonho é montar algo para realmente, quando elas não têm para onde ir, porque, como no meu caso, eu não tinha família. Tipo, ir num local que você nem conhece, nem acolhida legal, mas nem psicologicamente. Então, ali já tem uma psicóloga, para as crianças entenderem o conflito. A mãe, às vezes, eu não vou falar que nós mulheres sempre seremos as vítimas. Tem também homens, eu sei, porque hoje em dia tem a ONG, então eu já escutei várias coisas, já vi que tem mulheres também manipuladoras, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado com tudo. Mas isso é importante instruir a pessoa, porque tem crianças no meio, e as crianças, a mãe às vezes quer colocar a criança contra o pai, ou o pai contra a mãe. Como no meu caso foi o pai contra o meu filho contra mim. Né? Até a minha relação com o meu filho, ela só voltou quando eu passei um leito de morte. Porque até então eu não tinha pego ele. Foi quando eu ressurgi das cinzas, voltei, e que a gente teve uma conversa, ele já estava com seus 25 anos. 23, 25, por aí. Entendi. É importante também, Débora, que a BEPA Alemanha, ela mostra a importância da comunidade brasileira se apoiar fora do país. Justamente. Né? O que é mais importante. Uma pessoa que está ainda indo mais ou menos igual a sua história encontra a BEPA Alemanha lá para estar dando esse suporte, ainda mais se a pessoa não fala a língua. Nossa, de você, não. A dificuldade tem da várias outras instituições. Depois que a Luísa passou na Alemanha, abriram portas não somente para ela na Europa, lá na Alemanha mesmo, mas como para mim no Brasil, né? Então essa troca foi muito importante comigo e com ela, e hoje em dia ela segue brilhando. Então depois de mim veio outras instituições que abriram, que chamaram ela, então ela está ali continuando ali também, apoiar várias outras instituições também. E eu tenho que continuar realmente esse trabalho. A parte, claro que eu já estou mais empresariana, que eu tenho que agora cuidar mais da minha marca e mais empresariado do que fazer os bastidores, né? Então, os bastidores já pessoas que trabalham para mim. Isso.
já trabalham para o meu nome, no meu conceito. Então, ali na Paris Fashion Week, no Festival de Cannes, ou vice-versa, tenho amigos também que estão em Los Angeles e que são da terra também. Tem uma maquiadora maravilhosa também, amiga minha que está também longe, também tem uma história linda. Então, assim, a gente tem se apoiado aí no meio artístico e também nessa parte social. É isso aí. Estamos indo para o último bloco, estamos conversando com a Débora Dennecker, que é uma maquiadora profissional, reconhecida internacionalmente e que é aqui da nossa terra, né? E que carrega na alma o orgulho de ser do Pará, né? E que nunca deixou as suas raízes se apagarem, né? Então, Débora, nós vamos para o último bloco do nosso podcast e desde já eu quero agradecer muito mais uma vez a sua equipe, sua assessora que está aqui nos bastidores, que tão quanto você é muito simpática, carismática. Já se diz o ditado, né? O líder consegue influenciar o seu liderado. E é verdade, viu? Isso é maravilhoso. Gratidão à minha equipe por trás também. Que não tem só aqui, né, no Pará, estava me falando, tem o pessoal do Sul. Tem o pessoal do Sul, tem de Goiânia, um pouco aí. Rapaz, eu tô falando pra você, a mulher é preparada, reconhecida internacionalmente, tem uma equipe ali que, junto com ela, consegue, né, fazer esse trabalho tão perfeito e ela consegue não perder essa essência dela. Débora, nós vamos fazer aqui 3 perguntinhas básicas e são perguntas assim que são motivacionais para quem está assistindo e quem principalmente está vendo esse bloco final, né? Sim. Como que você se vê hoje depois de tantas conquistas pessoais e profissionais? Ela praticamente meio que já respondeu lá no bloco anterior, mas eu quero ouvir de você. Como é que você se vê hoje, depois de tantas conquistas pessoais e profissionais? Eu me vejo assim uma mulher forte, ressignificada. Isso, para mim, como eu te falei, foi o que me tornei, né? No decorrer de tantas coisas que aconteceram. Porque aqui não dá para falar tudo, mas fazer um resumo. E me tornei mais forte, mais consciente. E essa parte da minha missão é ajudar vidas. E tenho essa gratidão por Deus, por cada passo da minha trajetória. Eu sou a prova viva, né, Glaucia? De que não importa de onde você vem. Verdade. Mas sim para onde você decide ir. Isso é importante. Tem uma música de um rap francês, Maître Guy, Ma Direction. Ele é espiritual também, ele fala a minha direção. O foco na minha direção. E o foco é tudo. Para você saber aonde você quer chegar, onde você quer chegar e você quer realizar. Eu já tive em várias etapas da minha vida, em leito de morte, eu briguei com o Papai do Céu. Falei, não está na hora de me levar, ainda não. Eu ainda não realizei. Não está na hora. Eu brigo, hein? Dizem a Bíblia que a gente não pode, né? Resmungar, mas Você abriu seu coração e foi sincera para Deus. Ele me responde cada vez. Às vezes fica em silêncio. Sim. Mas o silêncio é primordial, de aprendizado, de se aproximar mais de Deus também. Às vezes tu se afasta, às vezes está com tudo na mão. E às vezes o silêncio ele te traz, as dificuldades te traz mais próximo de Deus. Isso é tão importante. Para mim é importante essa fé. Débora, o que você ainda sonha realizar? Acabou de realizar um sonho recente, que é a marca própria de maquiagem, né? Mas aí tem ainda um sonho ainda que você deseja realizar? Eu acho até que eu sei um deles. Que é realizar o sonho da sua mãe aqui, né? Isso, te contei, na né? Residência. A gente falou. Mas eu gostaria, esse sonho é de expandir ainda mais meus projetos sociais. São vários projetos sociais e eu preciso do apoio de cada um. Sim. Porque os projetos vão nascer aqui na Terra. Que bênção, que legal. E você que é empresário, você que é da parte da medicina, você que faz um empreendedor ou algo, então eu necessito do apoio de cada um de vocês. Já pode contar comigo, viu? Gratidão, eu sei que eu posso voz contar com com você aqui em Santarém, você já sabe. E esse projeto é voltado para nós mulheres, claro, né? E para a gente levar ali também, vamos dizer, a gente levar... peraí, me confundi. A gente levar a vida, né? Para as pessoas que estão se sentindo
já fracassadas, mortas. Então, esses projetos são para a pessoa se tornar uma empreendedora, se tornar uma mulher de valor, né? E, sobretudo, é bom a gente se divertir de vez em quando, claro, mas não tá em festa todo o Sim. tempo, tá? Não. Então Tem um vamos propósito. estudar, vamos ter um propósito, Sim. né? Isso é importante. Agora, antes da gente finalizar o podcast, Débora, eu queria que você deixasse uma mensagem de inspiração para as mulheres, principalmente as imigrantes e sonhadoras que acompanham a sua trajetória. Só um momento. O Glaucio, onde está? É o final. Pergunta, uma mensagem de inspiração para mulheres imigrantes. Tá, Ok. então vou fazer de novo, tá? Tá, meu amor. Obrigada. Vamos lá. 1, Só um 2 e... momento. Para finalizar a nossa conversa aqui, o JCast, eu queria que você deixasse uma mensagem de inspiração, principalmente para as mulheres imigrantes, né? E sonhadoras que acompanham a sua trajetória e que fazem de você inspiração. Olha, eu diria nunca desistirem. Não desistam dos seus sonhos. Sonhar faz parte, mas desistir é para os fracos. E somos feitos de amor, de fé, resiliência. Para mim, acredito que cada desafio é uma oportunidade que nasce. O crescimento, ela nasce das dificuldades. Sejam fiéis a quem te apoia, porque se você tem, é muito importante você não esquecer ali de quem está realmente te estendeu a mão. Como eu falei do meu grande amigo Aguinaldo, se hoje em dia eu estou aqui, promissória que me trouxe essa conexão. Eu jamais vou esquecer. Ele sabia que era o meu sonho, ele ia me nomear na Câmara Municipal também como Santarena, né, com aquela moção e tudo mais. Eu já tenho do Rio de Janeiro, mas o meu sonho é até aqui. Então ele sabia disso. Eu vou fazer tudo para você, então você merece. E era assim, grande amigo. E mesmo quando a gente pensa que o mundo tenta dizer o contrário da gente, do que a gente é, porque às vezes as pessoas veem a gente, né, de uma maneira e ao contrário disso tudo. Não é sobre o que tu está mostrando no teu portfólio, é sobre a tua essência, sobre você, né? Então, lembre-se que o impossível é apenas uma palavra para quem não tem fé. E eu volto com a fé de novo. E se eu conseguir estar aqui de pé, sobrevivi um Covid, na era que não existia vacinas, na primeira onda do Covid, naquela primeira linha de morte que o Covid ceifou várias vidas, se eu estou aqui, foi a minha fé que me salvou. Eu acreditei que eu ia sobreviver, muitos amigos acreditaram, minha família, meu esposo, meu filho, e sobretudo foi entre eu e Deus. Então eu cresci com isso, eu nasci num berço evangélico, eu tenho ali os princípios de tudo. E isso ninguém vai me tirar. Podem tentar me chicotar, me massacrar. Eu sou ali um ser humano. Jesus Cristo, ele veio como ser humano. Ele foi pisoteado. E se voltar hoje em dia, ainda é fuzilado, eu digo. Mas a gente tem que ter a fé, porque a gente sabe que a gente tem o Pai. E o Pai é tudo. Você tem Ele, você tem tudo. Verdade. Né? Então, vocês também conseguem. Acreditem. É isso que eu deixo aqui para vocês. Gratidão. Muito obrigada. Amém. E muito sucesso aí para você na tua trajetória maravilhosa. Amém. Super talentosa. Obrigada. E super linda, carismática. Obrigada. Eu amei muito. Me fez chorar umas 3 vezes aqui, me engasgar. Engoliu o choro. Engoliu o choro. Mas eu quero agradecer a sua participação, Débora, e dizer que você é uma mulher incrível, a sua história de vida é incrível. Eu não imaginava o quanto a sua história era forte. Quando falaram para mim que a gente ia ter esse podcast, eu não imaginava do que estava se tratando, da pessoa em que eu ia entrevistar. E quero te dizer que você é inspiração, viu? Em alguns momentos da minha vida. Inclusive, atualmente, profissional, a gente pensa em desistir, a gente acha que não tá dando, não tô agradando, não tô sendo eu. Aí vem você e fala, não, desista. E passa por tudo isso e hoje você tá aqui, né?
uma maquiadora internacional com grandes prêmios fora do Brasil, conhecida internacionalmente e que passou por tudo isso. Então, eu quero agradecer você, a sua equipe, a Lé, que está aqui nos bastidores. Obrigada por escolher a gente, por ter nos visitado, né, e ter dado a oportunidade de a gente honrar você aqui na nossa terra, na sua terra. Queria que você deixasse aí o seu @, seu Instagram, para quem está nos assistindo, que venha seguir e conhecer ainda mais um pouquinho de você. Pode falar o seu Instagram? É Débora Dennecker, CKE no final, né? Débora sem o H. Glaucia, eu queria deixar algo para você, que quando você pensar em desistir, pensa nos desafios que você já enfrentou para estar até aqui, aonde você está. E daqui para frente pode vir mais outros desafios. Verdade. Mas você tem que ver que ninguém vai atirar pedra em quem não tem algo. E você tem algo especial. Tu é diferente também. Tu é uma pessoa que busca estudar, entender as pessoas. Tu é repórter, né? Que vai ali de porta em porta, vai na rua, enfrenta esse sol quente, né? Que a nossa região muito quente. É muito fácil ver ela ali, linda, produzida na frente das câmeras, né? Mas ninguém sabe os obstáculos que tu tem teus filhos, né? Que tem que deixar com o babá ou com o esposo, tu tem essas as dificuldades, às vezes o esposo tem que trabalhar, ou quem que vai cuidar dos meus filhos naquele momento que eu vou trabalhar, porque você é mulher, eu sou mulher, então eu entendo disso. E você tem que acreditar que tudo vai melhorar. Amém. E com a gente encontra os encontros da vida, e gente boa se atrai, como diz o grande mestre, Seu Jorge. Ou atraem pessoas boas, é verdade. Pronto. E o resto, meu amor, e o resto não importa. O importa é você, Deus, tua família. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigada por fazer parte da sua história, por me emocionar várias vezes com você. E esse foi mais um episódio do JCast. Nós ficamos por aqui com o coração grato a Deus por contar uma história tão linda como a da Débora. E eu te convido a conhecer um pouco mais e acompanhar o dia da Débora. Nós queremos agradecer a você que nos segue, nos acompanhe sempre, esteja conosco, porque o que nós fazemos aqui é simplesmente dar voz à população de Santarém. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, Zé. Obrigada.